Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma das nossas aulas da nossa disciplina de teste de software, ok? E o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre o conteúdo, né, das unidades 3 e 4, ok? Vamos falar sobre o trabalho da unidade 3, né? O que vocês precisam fazer nesses estudos. Vamos lá? Bom, primeira coisa, vocês vão abrir aqui, né? Unidade 3, vocês vão fazer a leitura desse texto de referência, ok? Então, unidade 3 fala de técnicas de verificação e validação, certo? Então, como eu disse antes, essa é uma disciplina bastante teórica, né? Ela envolve bastante leitura. Então, vocês precisam ler esses conteúdos das unidades, também as leituras complementares que eu estou sugerindo aqui ao longo dessas unidades, ok? Então, vamos ver. Aqui ele começa a falar sobre o teste de unidade, não é? O teste de unidade é aquele teste onde você está focando um componente, um módulo de software. Por que unidade? Porque a gente está olhando para partes pequenas lá do nosso código, tá joia? A gente está olhando unidades mesmo, uma classe, um método, por isso tem esse nome, unidade, ok? Bom, aqui a gente continua o nosso estudo, né? Então vocês vão ler aqui, ele vai falar em seguida o teste de integração. O teste de integração, ele consiste em pegar aqueles componentes que você já testou, você sabe que eles funcionam sozinhos, ok? Mas e juntos, será que eles funcionam? Então você vai pegar aqueles componentes, você vai juntar eles lá assim e ver se eles juntos conseguem desempenhar aquela função esperada, ok? Por isso chama integração. Você pega aqueles componentes, você integra eles, junta eles para poder testar, ok? Bom, aqui tem um pouquinho de teoria sobre o teste de integração, né? Aí ele fala outros tipos de teste. Teste de validação, ok? Teste de regressão. Teste de regressão é um teste bem interessante, pessoal. É que a ideia do teste de regressão é o seguinte: é garantir que aquilo que antes estava funcionando continua funcionando, ok? Então, qual a ideia aqui? É você pegar e você testou um conjunto de funcionalidades ali, ok? Colocou em produção, aí você desenvolveu novas funcionalidades, ok? Depois que você desenvolver essas novas funcionalidades, você vai executar aqueles testes que você já tinha feito antes. E esses testes precisam passar, ok? Por isso chama teste de regressão. Você evoluiu a sua aplicação, ok? Mas aqueles testes você está fazendo novamente para garantir que nessa sua alteração você não inseriu um erro ali aonde antes não existia, tá bom? Então, esse é o objetivo do teste de regressão. Vamos lá, vamos seguir. Então, aqui ele fala de outros tipos de teste, como o teste de sistema, ok? Então, você está olhando o sistema como um todo, ok? Teste de aceitação é muito interessante, a gente já falou sobre esse tipo de teste, ó. A palavra-chave aqui é os requisitos. E quem define os requisitos? O nosso usuário, ok? Então, o teste de aceitação é um teste de aceite. É o nosso usuário lá, você apresentar o produto para ele e ele vai dar o aceite, ok, de acordo com os requisitos, de acordo com o que foi especificado, é isso mesmo. Ok? Então, aceito, pode colocar esse software em produção, tá bom? E aqui ele fala outros tipos de teste, o teste de estresse. O teste de estresse, pessoal, é muito interessante. Vejam, imagina que você desenvolveu uma aplicação web, ok? E você não tem uma ideia de quantos clientes simultâneos a sua aplicação suporta. Então você constrói um robozinho, por exemplo, e vai simulando ali várias requisições, o envio de várias requisições para esse seu servidor web, né? E aí você começa a observar o desempenho do seu servidor. Aí o objetivo é responder a seguinte pergunta: olha, com quantas requisições simultâneas ele assim, o meu servidor simplesmente para de responder, ou seja, ele não consegue mais responder. Aí você vai ter uma ideia, né, de qual é a carga máxima do seu servidor. Isso chama teste de estresse, porque você tenta forçar o sistema ao máximo
para saber qual que é o limite dele, ok? É um teste bem interessante, né? Então, vocês vão ver aqui que ele fala de vários tipos de teste aqui, não é? Pessoal, o importante vocês terem ciência aqui é que a classificação de um teste, como teste, por exemplo, de segurança, teste de contingência e tudo, não implica em dizer que, digamos assim, aquele teste é de um tipo, mas não é do outro, tá? Então, o teste ele pode ser classificado como tendo um tipo, mas também é de outro tipo, tá joia? O importante é você ver como que você agrupa esses tipos de testes, ok? Teste de segurança, geralmente são aqueles testes que vão trabalhar em cima dos aspectos de segurança da sua aplicação, não é? A confidencialidade, ok? E todos os aspectos que têm a ver com segurança, tá bom? Então, vocês vão fazer essa leitura aqui. Logo depois que vocês fizerem a leitura da unidade 3, vocês vão seguir para a leitura complementar, que eu coloquei aqui, tá? O que é a leitura complementar? Leitura complementar, eu apontei alguns textos adicionais que é necessário que vocês leiam para ter uma melhor compreensão desse assunto, tá? Então, aqui, nessa unidade, tem vários textos para vocês lerem, ok? Então, o primeiro texto é esse aqui, é um capítulo do livro que foi adotado para a nossa disciplina. Vocês que estão seguindo esse estudo, vocês devem ter visto que os capítulos desse nosso livro, que está na biblioteca virtual, você clica aqui e ele vai abrir, né? Esses capítulos eles são bem curtinhos, tá? Então, assim, não assustem com a quantidade de leitura, tá? Leiam, abram a cabeça, ok? E sigam com a leitura. Essa leitura vocês vão fazer rapidinho e vai ajudar muito a compreensão do assunto, ok? Então, olha só, aí tem outra leitura, que é a seção 8.1 do livro do Somerville. Então, eu coloquei já aqui o PDF, ok? Então, ó, vocês vão ler a seção 8.1, só ela, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, 8.1, teste de desenvolvimento, né? Aí vocês vão seguir aqui, aí vai falar sobre o teste unitário, olha só. Vai seguindo teste de componente, ok? Teste de sistema, vai seguindo até aqui, tá, pessoal? Não é para ler 8.2. Então, são 8 paginazinhas aqui para vocês lerem, tá bom? É uma leitura muito interessante e muito importante, porque estamos falando aqui de um autor conceituado, Somerville, ok? Da mesma forma, olha só, vocês vão ler aqui, ó, capítulo 22 do Presmon, pelo amor de Deus, não é o capítulo inteiro, tá, pessoal? É só a seção 22.3, tá joia? Então, inicia nessa página e vai até essa aqui. Então, vamos ver? Ó, 22.3, são 7 paginazinhas do capítulo que vocês vão ler. Então, você clica aqui, ele vai abrir, tá? Se ele não abrir o livro, vocês vão seguir aquela recomendação na aula anterior, ok? Vocês vão precisar clicar aqui, fazer o link, o login na biblioteca, pesquisar pelo livro, ok? E aí vão seguir. Então, vamos lá. Estratégias para teste software. Aí vamos lá. Aí você vai ler 22.3. Olha só, ele também fala do teste de unidade. Olha que interessante. Então você vai ter uma visão de diferentes autores sobre o mesmo assunto. O teste de unidade, o teste de integração, ok? Então você vai seguindo a leitura aqui. Ele está falando aqui como que ele faz o teste de integração, né? Você pode fazer o teste de cima para baixo, né? Percorrendo aqui assim, pela altura da árvore, ou você seguindo pelo ramo, aí segue pelo outro lado, pelo outro, vai seguindo, ok? Vamos lá, 7.8, 7.9, continuam lendo aqui, ele já está falando teste de fumaça, ok? E olha só, ele chegou aqui, já não é mais para ler, ok? Eu falei que era para ler só o 22.3, então vocês vão ver aqui só até o 22.3, ok? Aí aqui
também tem um outro pedacinho do livro do Pressman, ok? Então, vocês vão ler aqui a seção 22.7, teste de validação, e 22.8, teste de sistema. Então, vocês clicam aqui, ok? Então, vamos lá. 22.7, clicou, já abre direto. 22.7, teste de validação, ok? Aí você vai ler isso aqui, teste alfa, teste beta, né? E teste de sistema, 22.8. Seguiu, 22.8, ó, teste de desempenho, teste por esforço. Parou aqui, não vai ler o 22.9, ok? Então, a gente está vendo aqui diferentes tipos de teste, né? Na visão desse nosso livro adotado para a disciplina, na visão do Somerville, na visão do Pressman, ok? E aqui, ó, tem um capítulo também do nosso livro adotado para a disciplina sobre testes unitários. Por que é importante ler esse capítulo aqui, pessoal? Porque, veja, acompanhe comigo, ele vai falar sobre o JUnit. O JUnit é um framework de teste que a gente usa, pessoal que trabalha com desenvolvimento em Java utiliza ele, né, para testar código Java. E por que é importante você ler esse capítulo e conhecer o JUnit? Bom, deixa eu passar um pouquinho aqui para mostrar esse capítulo, né? Olha só. Ele vai falar o que é um teste unitário, tá? Estratégia de teste unitário. Então, vocês vão ficar conhecendo bastante. Olha só, e aqui ele fala do JUnit. E aqui você vê a execução de um teste unitário com o JUnit. Então, por que é importante esse capítulo? Vamos lá. Ele finaliza a nossa leitura complementar e ele dá uma base para vocês fazerem aí o trabalho aqui, né, da parte prática, ok? Lembrando, vocês vão assistir também o vídeo da Mediateca, tá bom? E aí na prática vocês vão encontrar aqui, olha só, um trabalho. É uma atividade avaliativa que na verdade é um trabalho usando o JUnit. Vamos ver o que você vai precisar fazer nesse trabalho. Olha só, então nessa atividade nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma ferramenta bastante utilizada para a criação de teste unitário no Java. Essa ferramenta é o JUnit, ok? Então, para realizar essa atividade, você vai precisar de um compilador Java e também do IDE Eclipse. Nossa, e agora como é que eu faço? Para fazer a instalação dele, você vai seguir esses vídeos. Então, aqui você vai assistir esse vídeo aqui para ver como instala o OpenJDK com o Java. O importante é que depois que vocês instalarem o Java, vocês vão chegar aqui na linha de comando e vocês vão escrever assim, o Java -version, por exemplo, e ele vai mostrar assim, ó, alguma coisa assim, para indicar que o Java está instalado. E aí vocês também podem escrever assim, o Java C, para ver se ele está achando compilador Java. Ó, no caso, ele está aqui com o compilador do Java 1.8, ok? Java 8, certo? E o Eclipse é um software que basta você baixar ele, o formato zip, você executa o executável e ele está rodando ali, tá bom? Então, estando com o Java configurado, você vai pegar esse arquivinho aqui, o projeto, e você vai extrair ele. Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Tem a instrução aqui, ó, tá? As instruções são essas aqui. Mas como é que vocês vão fazer? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Baixei o arquivinho, ok? Vou mostrar ele aqui na pasta. Tem aqui na minha pasta, tem várias coisinhas aqui na minha pasta, ok? E eu vou aqui agora, ó, set zip, extrair para projeto. Então agora eu tenho uma pasta projeto, ok? Bom, vamos lá. Eu vou anotar esse caminho aqui em cima, tá? Vou copiar aqui, tá? E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou importar esse projeto no Eclipse, tá? Então vamos lá, com Eclipse, File, Import, Existing Projects. Eu vou seguir mais ou menos esse caminho aqui, tá? Então deixa eu abrir aqui
o Eclipse, eu coloquei um atalho aqui da minha máquina, né? Então, uma vez que vocês instalaram o Java, configuraram o Eclipse, rodou o Eclipse, vocês vão fazer exatamente isso que eu vou mostrar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou abrir o workspace que eu estava usando com a turma de programação web, não tem problema nenhum, tem outros projetos aqui, mas, enfim, não vai fazer diferença aqui para a nossa proposta, tá? Você pode ter outros projetos que se você trabalha com Java, né? E o que importa é você importar esse projeto aqui para você poder desenvolver essa atividade aqui da unidade 3, ok? Então vamos lá. Bom, cadê? Ah, tá abrindo ainda, né? Startando o IDE. Ok, então, ó, você vai na pasta onde o arquivo foi extraído, tá? Aqui, então, olha só, com o Eclipse aberto, a gente vai File, Import, para importar o projeto. A gente vai na pasta onde ele foi extraído, que eu anotei aqui, tá? E aí você vai dar o Import e você vai ver que o projeto vai aparecer no Project Explorer do Eclipse. Então, vamos fazer isso, né? Então, vamos lá, tem um projeto aqui em Java que estava aberto. Eu vou fechar ele aqui, vou fechar todos eles aqui, ok? Então tá. Desconsiderem isso aqui, ok? Então vocês vão fazer File, Import, ok? E aí, ó, eu quero importar um projeto que já existe aqui na minha Workspace, ok? Clico aqui, Next. Aí, aonde está o meu projeto? Então a gente vai colocar lá naquela pasta lá, ó, teste unitário, tô vendo? Coloquei lá, ó, selecionar a pasta. Ó, ele já achou, já selecionou aqui, aí eu dou Finish, ok? E aí ele vai abrir aqui, ó, projeto teste unitário. Então vocês vão ver aqui uma pastazinha Source, que tem o código fonte, ok? Tem algumas outras classes aqui, tá joia? E aí a gente vai voltar aqui para o trabalho. Foi importado o nosso projeto, ok? E aí o que vocês vão fazer agora? Abra a pasta Source. Você vai ver que dentro dela tem um arquivo teste processamento pedidos. Esse é o arquivo que contém os testes unitários. Dê uma olhada no código e nos comentários que foram adicionados. Então vamos ver, você vai abrir aqui, ok? E vamos ver, tem uma classe aqui, legal. Ó, tem um método aqui que ele está anotado com @teste. Então isso indica um teste unitário lá do JUnit. E olha o que ele faz, ó. Ele está criando um pedido, ok? Está setando o valor do pedido e está verificando aqui, ó. Se o valor do pedido for maior ou igual a zero, né? Ó, ele quer garantir que isso seja verdade. Ó, acerte que isso, ou seja, garanta que isso seja true, seja verdadeiro, tá joia? Então, o valor do pedido tem que ser maior ou igual a zero. Se não for, ele vai mostrar isso aqui, tá joia? A gente está vendo de cara já que esse teste vai passar, porque ele está criando um pedido, setando o valor de 50 e está testando se esse pedido, o valor dele é maior ou igual a zero, ok? Aí tem outro teste, certo? Então, o objetivo é que vocês olhem esse código. Então, tem teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Então, tem 9 testes aqui para serem executados. Vamos voltar para o trabalho, tá? Então, vamos lá. Temos aqui esse arquivo e temos algumas classes que participam do teste. Essas classes estão localizadas no pacote Católica Sistema. Então, vocês vão ver aqui, ó, Católica Sistema, tem algumas classes de domínio, que é a classe pedido, ok? Tem a classe estado do pedido, na verdade é um menu, né? E tem uma fachadazinha aqui, né, que tem alguns métodos que participam aqui do nosso teste, ok? Registrar pedido, processar pedido, etc. Mas o mais importante é o nosso teste, ok? Que ele tem os testes do JUnit. Bom, vamos voltar aqui.
Caso tenha uma dúvida para instalação do Java, né, peça ajuda ao professor, tá? Mas é só seguir aquele vídeo, tá bom? Então, para executar os testes agora, o que vocês vão fazer? Clique com o botão direito do mouse na classe, seleciona a opção Run as JUnit Test. O JUnit vai executar e mostrar na tela o resultado da execução, mais ou menos igual essa aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai, tá vendo a classe aqui? Clicou com o botão direito, você vai dar Run as JUnit Test, ok? Rode como um teste do JUnit. Vocês vão ver que ele vai abrir uma abinha aqui, JUnit, ó, tá vendo? A gente estava aqui, ele abriu a abinha do JUnit. E mostrou aqui o resultado dos testes, ok? Olha só, tem uns que estão em verdinho, um que está em azul, outro está em verdinho, dois vermelhos, mais dois verdinhos e um vermelho. Tá bom? E aí, vamos seguir. Aí agora você vai fazer o seguinte, coloque na sua postagem uma imagem mostrando o resultado da execução do seu teste. Então, você vai dar um print nessa imagem aqui, ok? Vai falar assim, ó, o teste que eu rodei foi esse aqui. Se você não conseguir botar a imagem, você vai dizer assim, olha, eu tenho alguns testes que apareceram em verde, ó, 1, 2, 3, 4, 5 em verde, 1 em azul e 3 em vermelho, tá bom? Ó, então você vai falar assim, caso não consiga postar a imagem, escreva na sua resposta o resultado dos testes. Por exemplo, teste 1 foi verde, teste 2, vermelho, teste 3 foi azul, e assim por diante, ok? Atividade 2. Com base nessa imagem, você vai dizer quantos testes foram executados com sucesso, ou seja, estão em verde. Quantos, né, apareceram em azul, que foram executados com falha. Quantos testes levantaram uma exceção? Ou seja, eles foram sinalizados em vermelho, ok? Aí você vai responder isso aqui, tá bom? Com base na imagem. Então você vai olhar aqui e vai falar assim, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 em verdes, 1 em azul e 3 em vermelho, tá bom? Aí, ó, feito isso, agora você vai abrir essa classe, fachada, processamento, pedidos, mock. Comente o método, a operação deve falhar, para ficar com assim, ó. Então, o que é comentar o método, pessoal? Vamos lá, vamos abrir a fachada? A fachada está aqui. Então, ó, vamos lá no método, a operação deve falhar. Comentar significa isso aqui, ó. Ó, tá? Comentei esse método, ele não existe mais. E agora eu vou descomentar esse outro aqui de baixo, tá bom? Em resumo, vejam que o método é o mesmo, né? Só que aqui é uma implementação, aqui é outra, né? Então, esse método operação deve falhar, que antes estava funcionando, quando eu rodei aquele teste, o que ele fazia? Ele fazia um sorteio. Ele podia falhar ou não, ok? Ele podia retornar, de acordo, ele sorteava um número aleatório, tá bom? Esse número aleatório, se esse número fosse par, ele retornava true, se fosse ímpar, retornava false. Então, essa operação deve falhar, ele fazia um sorteio, podia retornar verdadeiro ou falso. Agora, ele está retornando falso, tá bom? Isso vai impactar nos nossos testes. E aí, o que você vai fazer? Feito isso, ó, então, comentei esse método, tá bom? Descomentei esse outro, então agora está valendo esse outro, tá? Então, ó, o objetivo aqui é assumir que o ambiente, o banco de dados que a operação está executando, que antes poderia estar fora do ar, agora está sempre disponível. E por isso não será mais levantada uma exceção para esse cenário, ok? Então, antes, imagino que eu estava com isso aqui para fazer um sorteio. Ó, o ambiente falhou, o ambiente não falhou. Agora o meu ambiente é confiável, ele não falha. Ok? Essa é a ideia. Então, ó, pense no ambiente que pode estar fora do ar, como o ambiente de desenvolvimento de aplicação e o ambiente sempre disponível como ambiente de produção. Então, vocês já sabem que o ambiente de desenvolvimento e tudo, ele pode sair do ar, o pessoal pode tirar o banco do ar, né, e tudo. Agora, produção, produção tem que estar sempre disponível, tá bom? Então, faça essa comparação, tá?
Então, atividade 3. Agora que vocês comentaram, né, fizeram isso aqui, roda o teste novo. E aí vocês vão responder. Quantos testes agora estão em verde, em azul e em vermelho? Ok? 4. Para os 3 primeiros testes, aí você vai olhar o código. Os 3 primeiros testes. Teste 1, teste 2, teste 3. Pergunta. Qual regra está sendo verificada nesses testes, pessoal? Então, vocês vão olhar. Olhem bem, olhem bem. Olhem bem. Ok? Vejam o que está escrito, o que está sendo testado e respondam. Qual a regra que está sendo testada? Ok? Bom, já falei demais. Vamos lá. Qual a regra que está sendo verificada? Analise o resultado do teste 3. Então, você vai ver lá, teste 3. O que aconteceu? Ele ficou vermelhinho? Ficou verde? Qual o tratamento que você sugere que seja feito na implementação do valor do método setValor pedido, para que o teste possa ser completado com sucesso? Então, aqui já estou dando a dica. Esse teste vai falhar. Por quê? Teste 3. Eu estou passando o valor do pedido menos 50. Aí ele verifica, o pedido é maior ou igual a zero? Não, então ele vai falhar, ele vai levantar, vai dizer isso aqui, o valor do pedido não pode ser menor que zero. Para esse teste passar, o que você precisa fazer aqui, ó, dentro desse método, setValor pedido? O que você faria aqui dentro, tá? Para esse teste poder passar, ok? Não é aqui fora, não vale dizer assim, eu tiro o sinal. Tá? O que você faria na implementação desse seu método setValor pedido, que ele está guardando o valor do pedido, tá? Se você passar um valor negativo para esse teste aqui passar, ou seja, o valor tem que ser maior ou igual a zero. Aí eu quero ver a criatividade de vocês, tá bom? Se passar um pedido negativo, eu vou fazer o quê? Tá joia? Só não vale falar assim, se passar menos 50, eu vou transformar para 50. Opa, aí não. Tá bom? Então, vou deixar vocês pensarem isso aí, tá? Então, ó, você não deve sugerir alterações nos métodos da classe teste processamento pedido, e sim no método da classe pedido. Então, pessoal, você não vai sugerir uma alteração aqui no meu teste. Não, você tem que fazer uma alteração aqui na classe pedido. Tá vendo? No método setValor pedido. Tudo bem? Compreendido isso, vamos voltar. Agora, se eu olhar os testes de 4 a 6, qual regra está sendo verificada nesses testes? Vamos ver? 4 a 6. Dica, sempre leiam os comentários que eu coloco antes dos métodos, tá bom? Qual regra está sendo testada? Qual regra está sendo testada, pessoal? De 4 a 6. Aí vocês vão responder, ok? 7. Analise o resultado do teste 5. Qual que é a mensagem que vai aparecer? Vamos rodar isso aqui? Eu vou rodar com vocês. A gente já mudou isso aqui. Vamos rodar de novo o teste. Ó. Tá aqui. Aí vocês podem pegar e clicar aqui. Ok? Ok. Então vamos lá. Qual a mensagem que aparece para o teste 5? Olha lá, a mensagem está bem aqui. Qual a mensagem? É essa aqui. Ok? Para o teste 6, ó, também falhou, vermelhinho. Qual a mensagem? Tá aqui. Tá bom? Então, vocês vão seguir essa dica, tá bom? Então, olha só. Analise o teste 5. Qual a mensagem? Analise a exceção registrada em failure trace. Então, failure trace, ó. Aqui, ó. Failure trace. Qual a exceção? Aí você vai olhar. A mensagem está aqui. Tá bom? Então, 8 é analisar o resultado do teste 6. Tá? Agora, analise os testes 7 a 9. Qual regra está sendo verificada? Então, vamos ver. Teste 7.
7 a 9. Que regra está sendo verificada? Ok? Vocês vão responder aqui. Analise o resultado do teste 9. Qual é a mensagem que aparece do resultado do teste? Vamos ver? Mesma coisa. 9. Qual é a mensagem que aparece? Qual é a mensagem? Está aqui. Ok? Mas isso vocês vão fazer. Vocês vão rodar esse trabalho, vão ler direitinho o que está sendo pedido, tá? Seguir os passos aqui e postar a sua resposta. Tá bom? Então, esse é o trabalho da unidade 3. É um trabalho aqui que vale 1,5 ponto da nossa média, tá? Importante que vocês façam. Dito isso, pessoal, fechou a unidade 3. Unidade 4, mesma ideia. Vocês vão seguir com a leitura, tá? Do texto aqui da unidade 4. Então, ó, tem mais conteúdo para vocês lerem aqui. Ele fala sobre o plano de teste, tá? O que é um plano de teste? É um documento que você constrói para planejar seus testes, tá? Então, aqui é uma lição que ela já é um pouco mais gerencial, vamos assim dizer, tá? Você está falando de documentos envolvidos no processo de teste. Relatório de teste, tá vendo? Abordagem automática de teste de software, certo? Ferramentas de teste, olha aqui, ele fala do JUnit também, tá? Ele fala do Selenium, que é outra ferramenta também, tá? Algumas ferramentas aqui que são utilizadas para teste. Então, feita a leitura da unidade 4, vocês vão seguir para leitura complementar, ok? Aonde eu coloco mais algumas leituras aqui, ó. Capítulo livro dotado para disciplina, esse capítulo aqui que fala de planejamento de testes, ok? Então, vocês vão seguir com essa leitura desse capítulo aqui, planejamento de testes, ok? Depois, ferramentas de testes. Então, vocês vão ler esse capítulo que fala sobre ferramentas de testes. Ferramentas de teste, ok? E aí, ó, tem um capítulo que fala de testes unitários e testes com robô usando o Selenium, ok? Vocês vão seguir essas leituras. Bom, feito isso, vocês vão também assistir a videoaula que está aqui na Mediateca. Na verdade, essa videoaula é a mesma da unidade 3, tá bom? Por quê? Porque eu achei melhor deixar um único vídeo, repetir ele na unidade 3 e 4, porque assim, quando você assistir na unidade 4, você vai revisar novamente aquele conteúdo, tá? Eu achei melhor fazer assim do que pedir para a Católica fazer um corte naquele vídeo. E aqui, ó, a prática aí é importantíssimo, tá, pessoal? A prática aqui da unidade 4 é um conjunto de 10 questões, é um questionário, tá? Só que é um questionário que aborda todo o conteúdo da nossa disciplina, tá? Então, como eu sugeri lá na unidade 1, eu vou dizer de novo aqui para vocês. Estudem primeiro o conteúdo da unidade 4, revisem o conteúdo das unidades, tá? Vai lá e faz a primeira tentativa. Vejam aonde vocês estão com dúvida no conteúdo. Anota no papel, estuda aquele ponto em que vocês estão com dúvida, ok? Aí depois que você estudar novamente, façam a segunda tentativa. E deixem a última tentativa para vocês fazerem lá perto da data de fechamento da atividade. Qual é essa data? Vamos lá. É só você vir aqui na trilha da graduação e você vai ver que a atividade avaliativa lá da unidade 4, ela encerra, ó, QME, no dia 27 de abril, ok? E o trabalho no dia 20 de abril. Você tem até essa data para postar o seu trabalho. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso então que eu tinha para falar para vocês, né? Hoje a gente, na nossa aula assíncrona aqui, a gente teve só a presença de
um colega, o Douglas, né? Mas, de qualquer maneira, vamos lá, vou abrir para perguntas. Douglas, você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre a disciplina? Não, no caso, seria, sim, a instalação do OpenJDK está um pouco desatualizada no vídeo. Então seria bom, Tá. bom atualizado agora, mas não tem dificuldade de instalar não, foi super simples. Certo, Mas tem uma certo. mudançazinha no site lá. E no caso, esse documento que a gente faz quando está finalizando os testes, ele é entregue ao cliente? Na verdade, ele pode ser entregue ou não, tá? Esse documento, ele serve mais para gestão, né? São vários documentos que você pode produzir. Alguns documentos, eles são de interesse do cliente e você pode entregar para ele. Outros são de interesse só do gerente do projeto, aquele que está gerenciando, conduzindo as atividades, né? Para ele ter um controle sobre as atividades que estão sendo realizadas ali no projeto, tá bom? Com relação ao OpenJDK, o Douglas, se você tiver dificuldade naquele vídeo, procura outros no YouTube, tá? Não, mas está Mas a instalado ideia, aqui certinho. Quando eu a ideia isso também. básica é o seguinte: eu mostrei a forma mais fácil de você botar o Java na sua máquina, que é você pegar uma distribuição. Eu mostrei lá uma distribuição que você não precisa nem fazer um login. Se você for pegar o Java da Oracle, você vai ter que se cadastrar no site da Oracle e tudo tal. Ali você pega uma distribuição que você pega um arquivo zip, você pega esse arquivo zip, já coloca numa pasta, aí você só diz para o seu Windows, numa variável de ambiente, olha, o Java está aqui nessa pasta. Então, você vai procurar lá. Então, você está inserindo na sua variável path aquilo ali, né? Em outras palavras, olha só, quando você executa aqui, por exemplo, o meu comando, a minha linha de comando, né? Então, deixa eu ver aqui, ó, eu vejo o que está no meu path. Ó, você vai ver que tem aqui, tem várias coisas, tem o Git, tem o Node. Deixa eu ver aqui. Ó, repara que está aqui, ó. Então, tá vendo esse caminhozinho aqui, ó? Então, na verdade, você vai setar uma variável de ambiente para dizer, olha, aonde está o arquivo java.exe? Lá na pasta bin da minha distribuição do JDK. Ok? É basicamente isso que você vai fazer. Então, você vai baixar o Java, o arquivo .zip, colocar em uma pasta qualquer e você vai setar essa variável de ambiente. Como é que você faz isso? Variáveis de ambiente do sistema. Então, você vem aqui, ó, variáveis de ambiente, aí você procura a variável path, tá vendo? Tem uma variável path e veja, eu coloquei ela aqui. Tá? Você pode clicar aqui em novo, ó. Aí você entra aqui um valor, qualquer um caminho, ok? E aí ele vai achar. Então, quando você digita aqui, ó, Java-version, ele vai procurar esse arquivo Java aonde? Em todas essas pastas que estão configuradas aqui no seu path. E vai achar aqui, que é a pasta onde está o Java e eu informei para o Windows. Ok? Certo. Então é basicamente isso aí. Douglas, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não, seria só isso mesmo. Ok. Então eu vou finalizar a nossa aula por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer que para os colegas que não puderam participar da nossa aula, que essa aula vai ficar gravada e que vocês poderão assistir depois, no momento mais oportuno, ok? Obrigado, então. Boa noite. Bons Boa estudos. noite.